Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador. Seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 19, versículo do 11 ao 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 de seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel nas coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebe o que não destes e colhe o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabia que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse o que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. Enquanto a estes inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos refletir a palavra de Deus. O que Cristo quer nos falar com esse evangelho de hoje? Nós vemos que Cristo está indo para Jerusalém e eles acham que o reino de Deus ia chegar logo. Então Cristo, ao contar essa parábola do homem nobre que ia ser coroado rei e que distribui moedas para os seus empregados para que produzisse os frutos, para que esses frutos, essas moedas se multiplicassem. Mas há aqueles concidadãos que não queriam que ele reinasse sobre eles e mandam mensageiros avisando sobre isso. Cristo, ou aquele homem, volta e vai cobrar aquelas moedas, aquilo que ele tinha distribuído por seus empregados. Ele foi coroado rei. E eis que ele vai prestar conta com aqueles homens que haviam sido distribuídas moedas. Um entrega 10 vezes mais, outro entrega 5 vezes mais. Mas houve aquele que entregou apenas o que havia recebido. Então, ele chama aquele servo de preguiçoso, de servo mau. E ele foi julgado pela sua própria boca, porque ele disse que teve medo, porque ele recebe o que não deste e colhe o que não semeaste. Esse homem, esse nobre que Jesus fala,
é Ele próprio, é o próprio Cristo, que foi coroado, não com a coroa de ouro, mas com uma coroa de espinhos. E Ele se deu na cruz, morreu na cruz, mas Ele foi coroado no reino de Deus com sua ressurreição. Ele venceu a morte e vem cobrar aquilo que é seu, os frutos necessários da multiplicação dos nossos dons. Devemos entregar a Jesus aquilo que Ele espera de cada um de nós possa produzir para o reino de Deus. E isso alegra a Jesus, alegra a Deus. Quando nós produzimos os frutos, quando nós multiplicamos os frutos que o Cristo espera que nós produzimos. Mas há aqueles que vivem da preguiça, da ociosidade, que entregam aquilo apenas que receberam. Esse Jesus chama de servo mau, e será tirado até aquilo que tem, para ser dado àqueles que têm muito, que produziram muito. Essa é a realidade do reino de Deus. E quanto àquelas pessoas que rejeitam Cristo, essas pessoas serão mortas diante do Rei. Meus irmãos, vemos essa realidade do reino de Deus. Essa é a verdadeira realidade, que nós, a cada dia, possamos produzir esses frutos. Como você está tratando com os bens, os talentos que Deus te deu? Você está produzindo 10 vezes, 5 vezes, 3 vezes? Ou você não está produzindo nada? Você está parado na preguiça e no comodismo? Cuidado, meu irmão. O Deus é um Deus de amor, de bondade e de misericórdia. Mas ao partirmos dessa vida, quando nós nos apresentarmos diante do Cristo, Ele nos cobrará aquilo que nós produzimos para o reino de Deus. E aí nós prestaremos contas. Aí será tirado a sua própria vida. Cuidado com o que fazemos com os dons que Deus nos dá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.